Nesse domingo, dia 2, dia de finados, muita gente vem para os cemitérios para visitar seus parentes e entes queridos. Mas muitas vezes também vem conhecer túmulo de figuras públicas, assim como o túmulo da Santinha de Taubaté, Olga Guedes Tavares. Olga Guedes Tavares foi a primeira vítima de feminicídio registrado na cidade de Taubaté. Quer entender mais sobre essa história? Fique aí e acompanhe a entrevista com o pesquisador Dimas Oliveira Júnior. A Olga Guedes Tavares foi a primeira vítima, de feminicídio registrado aqui em Taubaté. Pode ter acontecido algo antes, mas nós não temos. Até acredito que houve, no período do século XIX e tal, mas registrado, e algo que foi notícia em todo o Brasil, porque eu pesquisei muito na Hemeroteca Nacional e o caso dela foi notícia no Brasil inteiro. Então foi uma coisa assim que comoveu toda uma cidade. A cidade, no dia da morte da Olga, a cidade parou, nada funcionou, tudo fechado, foi luto na cidade devido à morte dessa jovem. Uma história de uma estudante que é morta, assassinada por um colega de classe que era apaixonado por ela. A Olga Guedes Tavares, ela era aluna da Escola Normal de Taubaté, da primeira turma, Escola Normal Livre. Até hoje existe o prédio, que hoje é da Unital, é Faculdade de Filosofia. E a Olga conheceu nessa escola normal, se preparando para ser professora, conheceu o Araíf Davi, que também é aluno da mesma classe. E ele ficou apaixonado por ela, apaixonado. A Olga era uma moça muito religiosa, filha de Maria, não era taubatiana, ela era mineira. O pai veio tentar a vida na cidade de Caçapava, e estava em Caçapava e achou que seria melhor para o comércio dele Taubaté. E aí veio para Taubaté, aonde a Olga foi estudar no antigo Externato São José, e do Externato São José ela terminou e foi para a Escola Normal. A gente vê, era o destino, dela entrar, sair do externato, entrar para a Escola Normal e nunca poder ter realizado o sonho dela, de ser professora. Durante os 3 anos do curso, ela sofria essa perseguição do Araíf, que queria de toda maneira casar. Claro que isso acaba gerando, na época, um escândalo, porque a família da Olga descobre, mas aí existia também o preconceito. O Araíf não era católico, não era de uma família católica. Eles eram descendentes de muçulmanos, então não tinha nenhuma afinidade com a nossa religião. E também era pobre. Não que a Olga fosse rica, mas era de uma situação financeira melhor. Então, aquele preconceito social foi algo que também foi decisivo para acontecer o que aconteceu. O Araíf, enlouquecido de amor pela Olga, e a Olga relutando devido à pressão familiar também, a Olga bota um ponto final, fala: não, eu não quero nada com você, nada. Isso realmente fazendo um resumo, mas foi durante 3 anos. O Araíf ameaçou a Olga, que se ela não fugisse com ele mataria o pai dela, que era o grande empecilho, A Olga, temerosa com aquilo, do que poderia acontecer, acreditando, ela era uma menina, ela tinha 19 anos, ela promete fugir com ele. E o Araíf conversa com um colega de classe, Paulo Camiller Florensano, que era colega de classe, e o Paulo aconselhou a fugir para Caçapava. Porque naquela época, uma moça que passasse uma noite fora de casa com um homem, com um namorado, ela tinha que casar imediatamente,
casava na delegacia. Era muito rápido, para não sujar o nome da família. Aí, o Paulo deu uma arma para o Araife, que era uma arma do pai dele, para proteger a Olga. Que como eles iriam fugir à noite, ir para Caçapava, claro, nós estamos falando de 1931, né? Então você imagina os caminhos, né? Praticamente estradas sem energia, sem asfalto, sem nada. Então ficou com medo, né? E para proteger a Olga, a arma era para proteger a Olga. Quando chega no dia seguinte, tem o exame na escola normal, a Olga, que já nessa época as pessoas da escola, da direção, se revezavam de acompanhar a Olga para casa, com medo que o Araife fizesse alguma coisa para ela. Pediram, ninguém podia sair por causa dos últimos exames, e uma colega de classe acompanha a Olga, que é a Brasília Indiani, da família Indiani. Isso era 11 e pouco da manhã, na rua Jacques Félix, esquina com a Rio Branco, a Olga chegando, e o Araife estava esperando ela para irem embora, né, para fugir. E ela virou e falou: eu não vou com você. Foi aonde ele ficou transtornado, por amor, por amor. Não justifica o que aconteceu, mas foi por amor. E a Brasília ficou desesperada, a colega pedindo que ele se afastasse, e ele pedindo para Brasília sair, porque senão ele daria um tiro nela também. Brasília saiu correndo, e a Olga tentou correr, ele deu 3 tiros na Olga, e a Olga morreu. Ainda foi levada para a Santa Casa, mas não sobreviveu. O primeiro tiro pegou na medalha de Nossa Senhora, que ela tinha, então o primeiro tiro não foi fatal. Mas o segundo e o terceiro sim, que aí foi de costas, né? Uma coisa que poucas pessoas sabem e não comentam é que o Araife, ele matou a Olga, mas ele não fugiu. Ao contrário, ele ficou ao lado do corpo dela, e pessoas passando, chegando, e ele pegou a arma para se matar, ao lado do corpo da Olga. Ele tinha usado as 3 balas que tinham na arma, então ele não conseguiu. E lá mesmo ele foi preso, sem nenhum tipo de reação. O Araife, interessante que eu vou fazer 67 anos. Meu primeiro trabalho como, vamos dizer, estagiário, como se diz hoje, foi no jornal A Tribuna, que era diretor Camões Filho. E foi onde eu vi o Araife várias vezes, que ele trabalhava na Tribuna. E ele sempre muito quieto, reservado, aquele senhor de pouca conversa, que depois eu fui saber quem era aquele senhor que ficava lá na Tribuna. E conheci também a Brasília Indiani, pude até fazer uma entrevista com ela sobre o caso da Olga. Aí ela deixou em Brasília, você me deixou. Mas quando eu vi que ele atirou a primeira vez, eu disse para ela: Olga, corra! E atravessei a rua, e ela veio atrás de mim, onde ela atirou mais vezes. Quando ela veio falecer. Podia até ter pego na senhora, né? Estava perto. Mas o interessante é que estava passando um soldado na Brasil. Eu disse: se houver qualquer coisa, o soldado socorre, né? Mas que nada, o soldado passou direito, não tomou conhecimento. E foi na hora, isso antes vocês estavam fazendo o exame oral. Aí vocês pediram para sair. Ela pediu para tomar café. Não sei como é que ela deixou, ela não podia sair sozinha, não sei como o senhor casa. Não sei como é que ela deixou. Tinha que acontecer, né? Quando a Olga foi atingida pelos tiros, a senhora permaneceu ali ou a senhora... Não, eu cheguei até a esquina, que ele pediu pela 3ª vez. E chegando lá, a Olga ele atirou, não sei se no braço ou no chão, eu disse: foi para assustar, né?
E ela disse, Brasília, você me deixou. E quando vi que ele atirou, eu disse para ela assim, Olga, corra. E atravessei a rua. Junto ela veio atrás e levou alguns tiros. A senhora do outro lado da rua viu tudo isso? Ela chegou do hospital, não chegou a ser ungida, já tinha falecido. A partir do momento que ele é preso, ele cumpriu pena no Rio de Janeiro. Ele ficou primeiro aqui na cadeia pública, que era na Praça Santa Terezinha, em frente à igreja, que depois virou um parquinho ali, né? Derrubaram, virou um parquinho. O pai dele, falam que comovia a todo mundo, que o pai dele ia diariamente fazer aquelas orações da religião deles, né? E que era uma coisa muito comovente. Quem me contou isso foi Dona Maria Morgado, de Abreu, que presenciou várias vezes o pai do Araífe indo lá e fazendo essas orações e chorando muito por causa do que tinha acontecido, né? De ver o filho preso, claro, né? E o Araífe foi depois transferido para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele ficou, sempre teve bom comportamento, até quando ele cumpriu a pena, 18 anos, e saiu, voltou para Taubaté. A história, a partir dos anos 50, a história da Olga começa a tomar um outro vulto, com a própria igreja, de ver um movimento muito grande de pessoas, que aquilo foi passando de geração para geração, de pessoas que iam procurar, pelo fato, claro, de ter morrido como estudante, né? Então acaba sendo condicionada a ser a santa dos estudantes, né? Ou a santa das mal-amadas, né? Conforme ela era conhecida. O túmulo da Olga, nesse período, você não enxergava praticamente. De tantas velas que tinham em cima do túmulo, ele era coberto, né, de velas. Um túmulo até pequeno, simples. Hoje tem um monumento, né, muito bonito a ela, e é proibido acender velas. A partir desse momento que eles começaram a pedir a canonização da Olga, né? A igreja pediu, e é um processo, claro, é um processo muito lento, né? E foi encaminhada a documentação para o Vaticano pela própria Cúria de Taubaté, mas nós não sabemos que ponto isso está. Eu, inclusive, agora eu pretendo lançar em fevereiro de 2026 o livro A Santinha de Taubaté, onde eu conto toda a história da Olga, inclusive as passagens, né, dela por Caçapava, aqui em Taubaté, baseado no diário dela, de muitos registros de família que eu consegui, inclusive também fotos inéditas dela e do Araífe, que eu pretendo mostrar. Por que eu pretendo isso pela Olga Guedes Tavares? Porque a Olga, por ser uma estudante, ela é uma referência. Foi um crime que aconteceu praticamente dentro de uma escola. Todo o assédio foi dentro da escola e por um outro estudante. E eu vejo que é uma preocupação muito grande isso, né? De dentro das escolas não ter uma conscientização, um preparo para os jovens do perigo, muitas vezes, de uma relação fora do tempo. Porque muitas vezes o jovem, ele não está preparado para aquilo, ele não conhece a vida suficiente para entender o que é uma relação. E muitas vezes relações descartáveis, o que acaba gerando, ou da parte de um ou da parte de outro, né, desse casal, um sentimento de vingança muito grande, que isso a gente vê muito acontecer, né? Então eu espero que com esse livro a gente possa realizar palestras em escolas, sempre tendo o nome da Olga Guedes Tavares como essa grande vítima, essa mártir, né? Morta em nome de amor, né? Que isso eu acho que é um sentimento que não é amor, é uma possessão muito grande, né? Que esse rapaz teve com ela, que, claro, ela perdeu a vida, ele arruinou a dele também, né? Então, eu acho muito interessante que
Às vezes, hoje, já se passaram tantos anos, muitas pessoas em Taubaté já não conhecem mais a história da Olga Guedes Tavares. Mas, quando você vai ao cemitério de Santa Clara, do convento, você sabe que vem ônibus até de outros estados, com pessoas para vir no túmulo da Olga, para pagar promessas e para fazer promessas, né, em homenagem a ela, essa triste história que aconteceu na nossa cidade. Então eu espero muito que a gente possa contribuir para essa conscientização dentro das escolas, da violência contra a mulher, que eu acho que é uma das coisas mais horríveis dentro de nós, seres humanos, presenciar tudo isso que acontece, né? E que a memória da Olga Guedes Tavares ela possa estar sempre presente e ajudar, né, nessa conscientização. Conheci a história de Olga Guedes Tavares através da minha aversão e ser um péssimo aluno em matemática. Por ser um péssimo aluno em matemática no colégio Idesa, na época ainda que eram pelos padres, né, que era o padre Correia, que era o diretor, né, do colégio, e falaram para mim, iam ter as provas de final de ano, e eu estava muito, mas muito preocupado. Aí falaram que eu fosse fazer uma promessa para a santinha dos estudantes, que protegia os estudantes. E eu, mas quem é essa santa que protege os estudantes e vai me dar nota 100 de matemática, né? Aí falaram, é a Olga Tavares. Eu falei, Olga Tavares? Eu não sabia. Aí informaram onde era o túmulo dela, que ficava no cemitério ali, na Venerável Ordem Terceira, no convento, né? E aí eu fui fazer uma promessa para a Santa Olga, que iria me dar nota 100 de matemática, né? E foi daí que eu conheci. Lógico, tudo isso aliado a uma curiosidade muito grande, né, de saber e querer conhecer quem era Olga Guedes Tavares. E daí eu fiquei conhecendo a história dela. E foi uma coisa que me deixou profundamente sensibilizado